Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Devido ao feriado, estou gravando em casa. Muitos que fizeram as perguntas, todas as pessoas que fizeram perguntas estão ansiosas para uma resposta. Por isso, até no feriado vamos responder as perguntas. E lembrando as pessoas que desejam formular perguntas pelo e-mail, estudoaverdadedavida tudo junto, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida, sem hífen, sem espaço, @sni.org.br. E às quintas-feiras estou fazendo atendimento pessoal na sede central, na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266. É perto da estação Conceição, do metrô Conceição. É preciso agendar antecipadamente. Está um pouco cheio a agenda, mas é preciso ter um pouco de paciência. Então, telefone para agendamento é operadora 11 5014 2258 2258 5014 2258. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, 32 anos, casada. Meu marido foi diagnosticado com transtorno bipolar há 4 anos. Faz uso de medicamentos, mas frequentemente tem fases em que fica depressivo e desanimado, em outras em que fica com muita irritabilidade e impaciência. Às vezes desconta na bebida e no dia seguinte fica muito triste. Está com muitos problemas financeiros, instabilidade emocional e profissional. O que ele deve fazer? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Essa última frase é muito importante e você demonstrou que é realmente uma excelente esposa. O que eu devo fazer para ajudá-lo? Há muitos casos de pessoas que quando vê o marido em uma situação dessa natureza, simplesmente separa, abandona o esposo, e isso é um karma que a pessoa tem por não ajudá-lo nesse momento. Então, primeiro detalhe, deve agir com cautela e não forçá-lo a nada, não forçá-lo a fazer algumas atividades. O Dr. Kolbe menciona no seu livro que alguns fatos que ocorreram com o mesmo problema de bipolaridade. Então ele cita que houve um caso de uma pessoa, uma ou várias pessoas que estavam fazendo entrevistas psicoterapêuticas e o paciente deprimido obrigando a fazer 4 a 5 sessões semanais. Em situações em que o paciente foi forçado, causou-se um problema muito sério. Causaram uma exagerada sensação de vergonha e de culpa no paciente. Ele tem consciência do que está passando, tem consciência do que está acontecendo. Então, forçando dessa forma, ele se sentiu muito culpado e aumentou a depressão. O fato de estarem atravessando por dificuldades financeiras, no caso que você que fez a pergunta, ele se sente culpado, e que é uma das causas da depressão que ele atravessa de vez em quando. Então é importante que não convém tocar no assunto, ficar forçando, obrigando. O melhor caminho é orar para ele. O melhor caminho, leia Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. A sugestão é um pouco pesada, porque se você ler, ou você, no caso de 1000 sutras, fizerem 1000 sutras sagradas, Chuva de Néctar da Verdade para ele, com certeza ele vai melhorar muito. Então até a sugestão é pedir para as pessoas que podem, que são amigas da família, amiga dele, os amigos, poder ajudar nessa leitura. Então a sugestão é formar um grupo pelo WhatsApp, e cada vez que uma pessoa ler para o seu marido,
ele colocar o nome e assinalar se ele ler uma vez, e depois puxar o subtotal para ir acumulando a quantidade de leituras que estão sendo feitas. E outro detalhe, diga palavras que o apoia, tudo vai melhorar, vai dar certo, né? Com certeza vai dar certo. Sempre com otimismo e falando, você é filho de Deus, você é vida perfeita de Deus, vai dar tudo certo. Não se preocupe, né? Não fazer nada que possa aumentar o sentimento de culpa dele. E jamais dizer coisas como você precisa reagir, você é homem da família, você é homem da casa, etc. Ou seja, isso faz com que ele sinta um caminhão de responsabilidade e ele já tem responsabilidade do que está acontecendo, mas é uma coisa emocional muito forte que ele está tentando sair e vai conseguir, ok? Então, quando ele estiver dormindo, leia a sutra na cabeceira dele, em voz, na cabeceira ao lado dele, em voz bem baixa, para que ele possa ouvir, né, bem pausadamente. Outra pergunta, ele está na missão sagrada? Estou fazendo essa pergunta porque uma pretora que trabalhou na Pomba Branca, depois ela se aposentou, um dia que eu tinha feito uma palestra em Biona, e na saída ela me disse o seguinte, na que eu estava me retirando do salão, ela disse, professor, olha, o primo do meu marido estava com depressão muito profunda e estava sem trabalhar. Aí meu marido resolveu inscrevê-lo na missão sagrada como beneficiário do meu marido, beneficiário dele, e um dia ou 2 dias depois ele já estava curado e voltou ao trabalho. Então é importante que entenda que na cada missão sagrada a pessoa recebe várias orações, né? Recebe orações no Brasil, no Japão também. E outro fato, pesquise junto à família dele se houve algum antepassado que teve problema de bipolaridade, esquizofrenia ou algum outro transtorno, algum transtorno mental. Descobrindo quem foi, então, leia a Sutra Sagrada 21 dias para essa pessoa. E mais um lembrete, Sutra Antepassado, por favor, não falhe. Não falhe, porque quanto mais antepassados forem se iluminando, maior a ajuda que eles poderão dar a vocês por gratidão. E caso haja morte trágica, descobrir que alguma morte trágica, suicídio, assassinato ou vítima de acidente na família dele, providencie a leitura da Sutra Sagrada 21 dias para essa pessoa. E outro fato é não esquecer da forma humana. A forma humana, a pessoa que está inscrita na forma humana recebe 6 orações por dia e cada oração é a duração de 1 hora, então são 180 horas de orações por mês que a pessoa recebe. E sobre a bebida, a sugestão, a orientação que dou é ceder o poder da oração. Se você tiver o ceder poder da oração, ouça-o várias vezes e coloque em prática. E caso não tenha, então pratique o que está no primeiro capítulo do livro Oração tem Força, Oração tem Poder, que é justamente a transcrição que eu fiz sobre o CD, o poder da oração. E por que eu fiz isso? Porque o CD está caindo em desuso, então para não perder esse conteúdo que tem ajudado muitas e muitas pessoas sobre não somente caso de bebida, qualquer outro tipo de vício, a pessoa resolveu, praticando assiduamente o que está no CD, ou então no primeiro capítulo do livro Oração tem Força, Oração tem Poder. Uma das aulas desta verdade, estudo da verdade da vida, uma vez veio a pergunta lá da Regional Ourinhos. Uma pessoa falou que o irmão dela era alcoólatra há 30 anos, não trabalhava e não tomava banho. E sempre arrumando encrenca. E, então, orientei para que ela reunisse os familiares e colocasse o CD Poder da Oração para todos ouvirem, quando o irmão não estivesse em casa, logicamente. E assim ela fez. 22 pessoas se reuniram na casa dela. Ela pôs o CD Poder da Oração e depois pediu colaboração para que todos fizessem a mentalização citada no livro Oração tem Força, Oração tem Poder, ou no livro Poder, ou no CD Poder da Oração. Mentalizar, mas ser filho de Deus, amável, harmonioso, ser alegre, ser feliz, ser filho de Deus, amável, harmonioso, alegre, feliz, repetindo
5.000 vezes por dia, que cada um repetisse 2.000, 3.000. E assim ela pediu. 2 dias depois, ou 3 dias depois, o irmão levanta, toma banho, fez a barba, ainda falou para essa irmã: eu quero ir para a academia de Bíblia assistir um seminário. Foi, voltou diferente, nunca mais bebeu. Então houve essa transformação, porque a natureza divina dele se manifestou, porque várias pessoas passaram a ver a natureza divina dele e não vê-lo como viciado. Deixar de vê-lo como viciado e passar a vê-lo como filho de Deus. Esta é a consequência da oração em conjunto. Pergunta número 2. Feminino, 61 anos, casada. Tenho 3 filhos. Meu segundo filho é médico formado no exterior. Desde criança sempre se destacou nos estudos, sempre estava entre os primeiros da turma. Como estudante de medicina também, mesmo em outra língua, era destaque. Retornou ao Brasil há 4 anos, mas não consegue passar na prova de revalidação. Casou-se e 2 anos depois se separaram. Durante a gravidez, ela pediu divórcio e isso o abalou demais. Quando o bebê nasceu, eles reataram. O bebê está com 9 meses. Ele vive ansioso, angustiado, frustrado por não conseguir sustentar sua família. Sua esposa também é médica, bem-sucedida, mas precisa trabalhar muito para sustentá-los. O que fazer para ajudar meu filho? Bom, é importante que sempre que conversar com ele, não é ficar perguntando: e aí, como é que tá? Igor, como é que tá? E ficar só repetindo as frases de uma forma negativa, mas dizer: filho, eu confio em você. Eu confio em você. Você sempre foi brilhante, então você vai conseguir. Ou seja, palavras que possam encorajá-lo. Tá? Então esse é um ponto importante e colocar em prática o que acabei de dizer. Então é fundamental que pessoas que estão na Setionê não somente ler livro, ouvir palestra, mas colocar em prática tudo o que é ensinado na Setionê. Só ouvir, só conhecer esse ensinamento não resolve problema nenhum. Há alguns anos, já faz talvez uns 12, 15 anos, estive na cidade de Uberlândia e lá um rapaz veio conversar comigo. Ele estava numa situação muito semelhante à do seu filho, muito semelhante. Ele tinha seus 30 e poucos anos, estava sem trabalho, apesar de um bom currículo que ele tinha. Então eu expliquei, dei uma série de tarefas e vendo ele ouvindo, eu pensei: será que ele vai colocar em prática? Será? Mas ele colocou item a item em prática e parece que na semana seguinte ele conseguiu uma vaga para dar aula na faculdade. Posteriormente veio outros convites, outros convites, e a situação financeira dele começou a melhorar muito. E eu recebi um agradecimento dele e da tia dele, muito emocionados. Uma outra ocasião, no Rio de Janeiro, eu estava lá orientando a atividade e um casal que havia recebido uma orientação minha disse que eu havia escrito o seguinte: se vocês não colocarem em prática o que segue abaixo, vocês estarão roubando o tempo precioso de alguém que gostaria de ser orientado nesse pouco espaço de tempo que eu tenho. Isso tocou muito forte e eles resolveram determinar: vamos colocar em prática, custe o que custar. E o resultado foi muito bom, muito fantástico. Esse casal demonstrou ter muita responsabilidade. Acredito que eles estão assistindo a essas aulas e o resultado foi bom. Ou seja, Deus ajuda quem se ajuda. Então, primeiro detalhe, o mestre explica sobre uma árvore. Nessa árvore há uns frutos, mas esses frutos não se desenvolvem ou ficam azedas. E a causa está onde? Na raiz. Na raiz que não recebe nutriente, umidade suficiente para que produza bons frutos. E esse fruto representa os filhos, o tronco representa os pais e as raízes os antepassados. Por esse fato aqui é fundamental não abandonar os antepassados, da parte física, cuidar dos seus jazigos, visitá-los 2 a 3 vezes por ano,
providenciar a limpeza e levar flores todos os anos. 2 a 3 vezes por ano tá bom. E em casa, a parte doutrinária, ler a sutra para eles diariamente. E faz uns 15 anos mais ou menos que eu transmiti para uma moça a seguinte frase: fale para os seus pais, darem mais amor aos antepassados. Acredito, estou pressentindo que eles devem estar com algum problema. E esse problema não desata, não avança, ou seja, eles estão em algum processo que está parado, não conseguem nada, estão tentando. Então, para dar amor ao antepassado, conforme menciona o mestre Masaru Taniguchi no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, cuidar dos jazigos deles e do jazigo do antepassado do papai e antepassado da mamãe. E para que seus pais leiam 2 sutras por dia, Chuva de Néctar de manhã, Palavras do Anjo à noite. E posteriormente, 3 meses depois, numa outra atividade, por coincidência, essa pessoa estava fazendo a apresentação novamente. E ao me ver, veio me agradecer dizendo: olha, meus pais pediram para agradecê-lo muito, porque eles colocaram em prática tudo que o senhor falou. E 12 dias depois, pelo correio, uma carta. Ele não havia pedido para ninguém nada. Simplesmente ele recebeu pelo correio uma carta que a empresa onde ele havia trabalhado em 1986, nessa carta enviaram um documento para ele referente ao período que ele trabalhou nessa empresa. E era justamente o documento que faltava para a aposentadoria do pai, que não estava saindo. Isso prova que os antepassados, se iluminando, eles têm condições de ajudar. Mas simplesmente falar antepassado, muito obrigado, não é gratidão, e sem gratidão. Por isso, leia a Sutra Sagrada para os antepassados diariamente. E, por falar nisso, você está lendo a Sutra Antepassado? Então, se não estiver, leia, tá? Isso vai ajudar muito seu filho. E também envie para ele o livro Convite à Prosperidade, volume 1. E, dentre outras coisas, uma dedicatória para encorajá-lo. Meu filho, você tem capacidade infinita, e eu acredito, eu confio em você, vai dar tudo certo. E leia esse livro, coloque em prática tudo que ensina esse livro. Muitos casos de pessoas que estavam sem trabalho, sem emprego, conseguiram lendo esse livro. Agora não há tempo de citar os exemplos devido ao tempo. Pergunta número 3. Masculino, 65 anos, casado. Estou com catarata avançada nos 2 olhos. O problema começou há mais ou menos 3 anos, estando quase cego. Também estou com problema de hérnia inguinal encapsulada há cerca de 10 anos, do lado esquerdo, que já apresenta tamanho avantajado. Quero saber as causas espirituais e psíquicas desse problema e quais práticas que devo fazer para a cura. Bom, conheci pessoas que tinham o mesmo problema e a causa era espírito crítico. Espírito de insatisfação, isso gera problema de hérnia. Crítico e insatisfação, ou seja, falta de estado de harmonia, de paz. Então estava sendo dominado por espírito crítico e também sentimento de tristeza, insatisfação. Essa era a causa. Outro fato é que os olhos, você está falando da catarata, né? Exatamente, problema de catarata, olho, problema, pessoa que vê muito defeito nos outros, tem problema de catarata. A insatisfação também pode gerar, problema da hérnia inguinal. Olhos, falando sobre a catarata, foram feitos para ver o lado bom, o lado bonito da vida, e não para ver defeitos dos outros. Se você tem esse hábito, lembre-se de colocar em prática uma das normas fundamentais dos praticantes das 6 Joias. Coloque em prática mesmo, ok? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Para eliminar o hábito de criticar mentalmente as pessoas, exige muito de você mesmo o policiamento. Cada vez que vier um pensamento crítico, fala: não, obrigado, só vou ver a parte positiva, muito obrigado.
E repetindo obrigado, obrigado, só vou ver as partes positivas, então lembrar da frase de Jesus Cristo, não julgueis para não ser julgados. E outro detalhe, eu conheci um professor que se curou da cegueira no momento que ele perdoou o irmão. Mas ele perdeu a visão porque ele não queria ver o irmão. Quando você está magoado com alguém, ressentido, raiva, ódio, você não quer ver. Então verifique, você que fez a pergunta, verifique quem é essa pessoa que você ficou muito ressentido, muito magoado ou decepcionado. Pode ser amigo, pode ser colega, pode ser parente. Procure lembrar quem são essas pessoas. E comece a praticar a oração do perdão 30, 40, 50, 100 vezes. A oração do perdão, a quantidade não é penitência, não é para castigar. A quantidade de orações é simbólica para a pessoa se purificar. Então eu associo a oração do perdão a um detergente. Se você tem uma travessa enorme, você coloca 10 gotas de detergente e não é suficiente para limpar a travessa, o que você tem que fazer? Colocar mais detergente. Não é castigo, é simplesmente purificar, limpar aquelas gorduras que estão na travessa. E da mesma forma, a oração do perdão é para purificar o seu inconsciente daqueles ressentimentos. Isso fará com que aqueles ressentimentos sejam substituídos por um sentimento de harmonia, de paz, de gratidão. Isso fará com que, consequentemente, as coisas mudam. Lembrando que a palavra psicossomática, eu sempre repito essa parte, que é muito importante, é composta por duas palavras gregas. Psico, que vem de psique, mente, alma, e soma, em grego, é corpo. Ou seja, aquilo que está na sua mente você acaba jogando para o corpo. Você guarda ressentimento, ódio, tristeza, o corpo acaba adoecendo. Os olhos acabam tendo problema. Por isso, estou lhe dizendo isso. Outro fato muito importante relacionado à vista. Há vários casos de cura, inclusive no livro, meu segundo livro, Iluminando Seu Caminho, tem um caso de cura também do problema da vista da senhora que estava com glaucoma. Então, seja ela cegueira noturna, catarata, glaucoma e outros problemas, olhos secos que sentem ter areia, muitos casos assim, às vezes não é psicossomático, às vezes a causa é espiritual, de túmulos que estão abandonados, a pessoa não visita os antepassados, túmulos antepassados, e começa a manifestar nos olhos. E por esse fato é importante visitar os túmulos antepassados 2 a 3 vezes por ano, providenciar limpeza. Mas está em outra cidade. Vá até essa cidade. O mestre cita, se está dentro do mesmo país, não é que ele está longe, é o coração que está distante. Então, se está dentro do país, vá fazer uma visita, já leva balde, detergente, vassoura, lave a superfície e deixa um buquê de flores e não leia a sutra no outro cemitério, tá? No livro Melhor Seu Destino, cita para ler no cemitério, mas aqui no Japão, a maioria dos cemitérios é um verdadeiro templo, porque é como se fosse cada túmulo fosse um oratório. É como se fosse um oratório. Eu fui visitar, quando estive no Japão pela primeira vez, fui visitar os túmulos dos meus antepassados, e lá minha tia me levou. Ela já era um pouco de idade, foi com carinho de bebê se apoiando, me levou até esse cemitério. E é tudo assoalho. Então havia vários túmulos que eram tamanho como se fosse um oratório assim, de 1 metro mais ou menos, ou 70 centímetros, 30 centímetros. Cada móvel eram todos iguais, uniforme. Havia o que? As cinzas da pessoa que foi enterrada lá, que estava nesse cemitério. Então, por isso que eles constam ler no cemitério, porque nesse local fica um monge e ele lê a sutra, parece que é budista, todos os dias para todos que foram enterrados lá. Nesse caso não tem problema, porque tem alguém que está lendo diariamente a sutra. Mas aqui no cemitério do Brasil não tem essa mesma modalidade, por isso que não convém a leitura da sutra em cemitério. Outro lado agora, dentro do lado psicossomático. O Dr. Rudiger Dahlke cita em seu livro, hérnia inguinal, precisa ser mais humilde. Quem tem esse problema precisa ser mais humilde. Não ser agressivo, aprender a calcular, e também dentro do lado físico, aprender a calcular os seus limites, que faz uma força acima do normal, e isso pode gerar uma hérnia
inguinal. Então, outro fato é a insatisfação com a família, isso pode também ser a causadora. Há 30 anos, mais ou menos, ou mais, na empresa, um exame periódico, o médico, quando eu fui fazer o exame periódico, todos os funcionários eram obrigados a fazer, e o médico apertou assim meu estômago e falou: o senhor está com hérnia, precisa fazer operação, precisa fazer cirurgia. Mas eu liguei, falei: não, eu sou vida perfeita de Deus, sou vida perfeita de Deus, e agradecendo papai e mamãe toda hora que pudesse. A hérnia sumiu. Posteriormente fiz outros exames e nunca mais acusou a hérnia. Okay? Na citação do Dr. Rudiger, ele diz ser mais humilde porque há homens que querem provar que é forte e acabam fazendo força exagerada. Ou então procura fazer um desafio, mas precisa ver se o organismo dele está em condições de ficar levantando peso. Então veja que os halterofilistas, eles usam uma cinta justamente para se proteger desse problema. Então a causa espiritual é quando há um antepassado que teve algum problema. Nesse caso, precisa verificar se alguém sofreu com esse mesmo problema e caso haja, então, oferecer a leitura da Sutra Sagrada 21 dias ou 49 dias para esse antepassado. Pergunta número 4. Feminino, 56 anos, solteira. Tenho um filho casado. Tenho um companheiro, moro com um senhor de 68 anos. No começo era maravilhoso, agora ele me humilha, grita comigo, não me respeita. Todos os meus relacionamentos foram assim. Ele é muito ciumento, sem motivos, pois tem um comportamento correto. O que fazer? Se todos os seus relacionamentos foram desta forma, isso está muito evidente que você tem sérias broncas do seu pai. Com certeza. Quando a pessoa guarda mágoa, ressentimento do pai, aparece esse ressentimento se manifesta, se projeta, ou o cônjuge capta tudo isso. E aí começa a sair discórdia. Os homens que têm mágoa da mãe transferem para a esposa. E os homens, as pessoas que têm mágoa do pai, transferem para o marido. As mulheres que estão com esse problema transferem para o marido. Isso é inconscientemente. E não somente para o marido, mas também para o chefe, porque inconscientemente vê no chefe a figura do pai e acaba brigando, não se dando bem, não se relacionando bem, e esse problema acaba, consequentemente, gera uma série de problemas. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, agradeça profundamente papai e mamãe também, leia atentamente, estude o livro Buscando o Amor dos Pais, que é uma biografia de uma pessoa que passou por esses problemas, muito semelhante, ok? Leia e pratique. Outro detalhe, não veja o seu marido como uma pessoa que o maltrata. Ele também é filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Então, veja a natureza divina dele. Veja a natureza divina dele. Ele é imagem e semelhança de Deus também. Acredite nisso. Se você acreditar que seu marido é um filho de Deus maravilhoso, você acreditar 10%, ele vai melhorar 10%. Se você acreditar 50%, ele vai melhorar 50%. Se acreditar realmente é um filho de Deus maravilhoso, amável, dócil, compreensivo, ele vai melhorar 100%. Ou seja, é a palavra que Jesus Cristo ensinou. Conforme cresce, o percentual que você acreditar vai se manifestar. Assim disse Jesus Cristo. Por isso, repita 1000 vezes, 2000, 3000 vezes. Você é filho de Deus, amável e harmonioso, pensando no seu marido. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. No começo vai sair da boca para fora, mas repetindo, tendo em mente que está falando com ele. Você é filho de Deus, amável e harmonioso. Vai registrando no seu subconsciente e você passa a acreditar que ele é filho de Deus, amável e harmonioso. E experimente agradecer 10.000 vezes por dia. Comece pelo menos 20 dias ou 30 dias
para disciplinar a prática, coloque 1 quilo de feijão sobre a mesa, passe grão por grão agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Faça o mesmo para com o papai. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. E no outro horário, faça para o seu marido. Para o papai e para o seu marido. Com certeza a situação muda. Pergunta número 5. Feminino, solteira, 44 anos. Trata-se da minha sobrinha que tem 44 anos, vive em desarmonia com a mãe. Ela está com feridas no corpo. Minha irmã, a mãe dela, conhece a Seitonê. Já orientei a fazer registros espirituais e leitura da Suta para os antepassados. O que mais posso fazer para ajudar? Bom, nesse caso, a causa não é antepassado. A causa é a sua irmã, que esqueceu que a filha já cresceu. Ainda ela vê como criança, então fica cobrando, brigando. E a filha fica nervosa, irritada, e quando ela fica irritada, quando o relacionamento não está bom, fica muito irritada, magoada, dá problema na pele. A pele simboliza o relacionamento, que não está bom com a mãe. Então diga para sua irmã que não basta conhecer a Seitonê, é importante praticar o ensinamento, colocar em prática. Então fale para sua irmã não criticar a filha, nem em pensamento. Cada vez que vier uma vontade de criticar, chamar a atenção da filha, ficar calado e dizer, muito obrigado, obrigado, você é filha de Deus, amável e harmoniosa, você é filha de Deus, amável e harmoniosa, muito obrigado, obrigado, obrigado. Se ela agradecer 1000 vezes, vai ser muito bom. 2.000, melhor ainda. 3.000, melhor ainda. Então não precisa ficar parada para ficar agradecendo a filha. Enquanto está andando, enquanto está dirigindo, então, enquanto está cozinhando, vai falando obrigado, muito obrigado, obrigado, filha, obrigado, 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 obrigado. Sorrir mais para a filha, elogiar a filha e não fazer cara feia e ficar brigando. Por esse fato, é fundamental que ela dê mais amor, mais abraço, mais elogio para a filha. Menos bronca, menos crítica e mais abraço, mais elogios para a filha. Ok? Pergunta número 6. O que a Seitonê diz a respeito da morte dos bichinhos de estimação? Tudo que tem vida aqui na Terra, um dia vai ter que deixar a Terra. E para onde eles vão, e o que acontece? Pergunta. Meu marido e eu perdemos uma cachorrinha e estamos muito tristes. Para onde eles vão para o mundo espiritual. Mas não vão ficar no mesmo lugar que estão os seres humanos, porque no mundo espiritual acontece a mesma coisa que acontece na Terra. Os semelhantes se atraem, então ficam semelhantes que são os homens, as pessoas no mundo espiritual e os animais em um outro lugar, porque eles são almas coletivas. E tendo almas coletivas, significa que, obviamente, que os 5 corpos que o ser humano tem, corpo carnal, corpo astral, corpo carnal, corpo etérico, corpo astral, corpo espiritual e o corpo real do ser humano, já estão mais desenvolvidos, mas os animais ainda não estão totalmente nessa direção, não estão na mesma proporção. Mas, lembrando que o mestre escreveu no livro A Verdade Suplementar, tudo na Terra está em evolução, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para os seres humanos. Tudo está em evolução. Então, obviamente que os animais não ficarão eternamente reencarnando como os animais, mas, por enquanto, eles estão na situação. Agora, outro detalhe. É lógico que ficam tristes devido ao apego. Tudo que gera apego, quando perde ou ocorre algum problema, aquilo que a pessoa tem apego, ela sofre. Quem tem apego aos animais, quando o animal morre, a pessoa sofre por causa do apego. Se a pessoa tem um apego enorme para o carro e o carro é riscado ou alguém bate no carro, a pessoa sofre devido ao apego. Então, é importante não se apegar. Mas, obviamente que o seu cachorrinha está no mundo espiritual e se quiser ler a Suta, nada impede que possa ler. Pode ler a Suta assim também para os animais. Ok? Muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonê do Brasil,
você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitonoia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.